Bom, um ponto que é importante considerar e que Joana vai tratar aqui nesse tema é sobre a predisposição, vamos dizer, a fragilidade que alguns organismos ou que algumas pessoas, bem dizendo, elas têm em relação a essa predisposição para desencadear processos de resposta a situações estressantes mais problemáticos do que outros, vamos dizer assim. Joana diz o seguinte: em muitos organismos, uma certa predisposição para a desvitalização das energias, das forças em que se firmam os conteúdos emocionais. Então existem pessoas que, pela sua própria constituição emocional, por essa predisposição, por essa facilidade em se desenergizar, se desvitalizar, elas têm mais predisposições a terem respostas, vamos dizer assim, agressivas, violentas e negativas quando diante de situações estressantes. Então, cada um vai reagir mais ou menos melhor ou pior diante de situações estressantes. E tem indivíduos que têm muita facilidade, como nos de Joana, eles transformam qualquer problema de pequena monta em uma situação muito maior. O que o famoso fazer tempestade no copo d'água, que a gente chama, né? Então, existem pessoas que têm essa facilidade em transformar pequenos eventos corriqueiros do dia a dia que poderiam passar despercebido por alguns ou serem bem trabalhados por outros, elas transformam isso em um volume muito maior, numa tempestade, aí envolve outras pessoas, aí vai gerando situações estressantes no seu entorno. Então, são pessoas bastante problemáticas nesse aspecto, porque são pessoas frágeis, imaturas, né? Elas idealizam o mundo e acham que tudo que tem que correr e girar em torno da execução, como ela pensou, como ela idealizou. Elas idealizam um mundo ideal, né? Então tudo deveria acontecer conforme aquele planejamento, só que a gente sabe que a vida não funciona dessa maneira. São vários atores diferentes interagindo, personalidades diferentes, e isso nunca vai poder gerar em nós uma certeza, uma estabilidade ou como eu mesmo disse, uma certeza de que a coisa vai acontecer como a gente idealizou. Então, é bastante problemática a relação dessas pessoas com as situações estressantes, né? Então, elas estressam-se com facilidade, isso desgasta, isso deixa elas enfermiças, né? Já são enfermiças na emoção, isso se transfere também para enfermidades do corpo, né? São resistentes aos enfrentamentos. Então, no próprio processo de fuga da realidade, para não confrontar situações estressantes, já é um meio de estar gerando estresse, porque ela foge a qualquer preço do enfrentamento que é necessário para que haja o amadurecimento. Então, pessoas imaturas normalmente são pessoas que fugiram o tempo todo do enfrentamento das situações difíceis da vida. Portanto, elas não amadureceram, não se fortaleceram emocionalmente, psicologicamente, são altamente dependentes. Tudo isso por esse processo sempre de fuga da realidade, que é uma realidade que é difícil para todos. E como Joana bem disse, as situações estressantes vão ocorrer e vão se repetir na nossa vida, sempre como um processo de aprendizado. Então, eles desejam também que as pessoas que fazem parte do seu círculo social, do seu círculo familiar, elas se desdobrem para atender suas necessidades. Ele se acha o centro das atenções e que as pessoas têm que fazer tudo de acordo com o que ele planejou, com o que ele pensa, da maneira que ele quer, né? E nunca assumindo responsabilidade, sempre delegando ao outro a responsabilidade de fazer algo por ele. Então é realmente uma situação de difícil solução se a pessoa não deseja, se a pessoa não quer sair dessa situação. É um patamar em que se chega, em que tem realmente
precisa-se de ajudas e de intervenções em diversas áreas para que essa pessoa consiga sair dessa situação, né, que é problemática. Então, tudo nela assume tamanhos maiores do que os reais. Então, as enfermidades, os problemas de relacionamento, as lutas no trabalho, a convivência com os diferentes, com os demais, tudo isso assume de Joana volumes exagerados, né? Então, uma ótica distorcida sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as situações, né? E isso gera uma carga altamente estressante para este indivíduo e para aqueles que têm que conviver com ele, né? Joana vai nos dizer que, inegavelmente, são muitos os fatores que levam ao estresse, mas, ao mesmo tempo, inúmeros os recursos para a libertação das cargas opressoras quando se deseja uma mudança de comportamento e a aquisição do bem-estar. Então, assim, são N situações do nosso dia a dia podem nos levar, nos confrontam com situações estressantes, né? Todos os dias. No trabalho, no ambiente familiar, no nosso convívio social, nós vamos nos defrontar com situações que geram estresse. Agora, a resposta que nós vamos dar a essas situações é as que devemos desenvolver através do que Joana diz, né, de liberar essas cargas com a mudança de comportamento. Se eu identifico que estou reagindo mal às situações estressantes da minha vida, eu preciso buscar os meios de mudar essa reação, este comportamento, esta conduta. E Joana afirma, são N os motivos que podem nos confrontar, situações estressantes, mas também são inúmeras as saídas, as possibilidades de acharmos um meio positivo de confrontarmos essas situações para a nossa própria saúde, para o nosso próprio bem-estar, que deve ser nossa preocupação primordial, a nossa preocupação primeira com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, antes de se preocupar com quem quer que seja, né? E ela diz, é inevitável a ansiedade em diversas situações, no entanto, sob controle e lucidez, evitando-se que atinja níveis psicológicos e orgânicos doentios. Então é natural, é normal as ansiedades do dia a dia, as situações estressantes, no entanto, a sabedoria e o investimento em lidar com essas situações de forma lúcida, de forma tranquila, de forma, né, pensando em transformar essa situação em algo positivo, vai ser para nós de grande benefício, nos livrando de diversos problemas, tanto de ordem social nos nossos relacionamentos, como também na nossa saúde física. Essa compreensão faculta a administração do processo de ansiedade dentro dos limites naturais e próprios das ocorrências do cotidiano. Então, a gente dá às coisas o devido tamanho dela. A gente não vai exagerar, nem vai menosprezar nada. A gente vai dar cada ocorrência da nossa vida, a gente vai dar ela o tamanho, a proporção e a resolução necessária e ideal, para que a gente não entre aí em processos de paranoia, de ansiedades exageradas, de estresses, de pressões que possam no futuro trazer problemáticas graves para a nossa vida. E um trecho aqui que Joana frisa. Educar, portanto, a mente e o sentimento constitui dever inicial para a superação de qualquer mecanismo estressante. Vou repetir. Educar, portanto, a mente e o sentimento constitui dever inicial para a superação de qualquer mecanismo estressante. Educar. Lembra no início que eu falei que a tarefa de Joana de Ângeles, desse espírito grandioso que nos traz tanta informação para que a gente possa aprender e possa desenvolver esse homem integral, né? Essas potencialidades que dormem dentro de nós. Então, ela trabalha principalmente com essa área da educação. Tudo é para educar e estamos aqui para nos educarmos. Então, esse é o ponto principal. Ela diz,
da mente e do sentimento. É a primeira coisa que a gente deve fazer se quisermos enfrentar situações difíceis da vida de uma forma mais tranquila, usando para o nosso proveito. Aquele velho ditado que a gente fala, né? Transformar o limão em uma limonada. Então é muito mais proveitoso, né? Então é fazer esse reset da nossa mente, né? Reconfigurar a nossa mente, né? Renovar, oxigenar as nossas ideias, as nossas emoções, para que elas comecem a trabalhar ao nosso favor, porque até então, muitas das vezes, a gente está usando aqueles recursos que Deus nos deu para sermos felizes, para construirmos um ser integral. Nós estamos utilizando essas ferramentas contra nós, contra esse processo. Estamos sendo contraproducentes, não estamos sendo produtivos. Então a gente precisa usar essas emoções, até os instintos, os sentimentos ao nosso favor. Isso é possível, mas como é possível? De Joana, educando a nossa mente, educando os nossos sentimentos, reconfigurando a nossa mente, as nossas emoções, o nosso entendimento da vida, a maneira como nos relacionamos com a vida, com o outro, com o meio. Né? Tudo isso é fator primordial e importante para que a gente comece a entender e comece a trabalhar esse processo de cura, de autocura. Porque precisamos entender que é um processo que precisa ser feito por nós. Ele é intransferível, eu não posso delegar isso a outras pessoas. E que bom que eu não posso. Já pensou se a minha felicidade estivesse na mão do outro? Ainda bem que a minha felicidade depende de mim, a minha saúde depende de mim, não depende de outro. Então isso é maravilhoso, mas infelizmente às vezes a gente está se colocando na condição de dependência de outro e isso só nos traz prejuízos. Precisamos aprender a promover a nossa cura, porque invariavelmente somos nós que promovemos os nossos processos degenerativos, os processos enfermiços, seja na área espiritual quanto na física. Então é preciso que nós nos empenhemos nesse processo de autocura, de autoliberação e de construção de valores e desenvolver os nossos potenciais enquanto filhos de Deus. Então temos a divindade dentro de nós, então precisamos desenvolver isso a bem da nossa saúde, da nossa felicidade, que são requisitos que a gente deseja tanto, né? Tanto para nós como para o outro. Então se a gente deseja tanto, a gente precisa construir isso, porque não nos vai ser dado, né, isso de mão beijada. Então é preciso que a gente, como falei no início, a felicidade é possível desde que a gente se empenhe para conquistá-la. Então é preciso o esforço próprio, a boa vontade de cada um de nós. E aí Joana vai entrar na área da terapia, da terapêutica. Então a gente já falou do estresse, como ele surge, como ele se processa, como a gente identifica ele na nossa vida, como a gente está lidando com ele. Mas aí vem a parte mais importante, como é que eu consigo lidar melhor com essas situações estressantes? Qual é a terapia? Quais são os meios? O que é que eu posso utilizar? O que é que está à minha disposição para que eu possa usar, para que as situações estressantes da vida não me tragam tantos prejuízos. Joana começa dizendo que o principal fator é a crença na vida futura. Ela diz: imortalidade do espírito e a crença na vida futura, por consequência, na imortalidade do espírito e na sua destinação gloriosa, constitui a mais adequada autoterapia preventiva em relação ao estresse, bem como para a sua superação. Então, o conhecimento da vida futura, a crença na vida futura, na imortalidade da alma, né, vai nos dando essa condição de sairmos desse torvelinho das ansiedades por conta das questões materiais que passam a ter na nossa vida um papel mais determinado, mais limitado. Né? A gente não vai dando à questão material o volume, né, que seja maior do que as questões espirituais. Então, com esse conhecimento e essa crença na imortalidade da alma, a gente vai dando o devido valor às coisas materiais. Né? Então, não nos preocupamos tanto, não ansiamos tanto
né, em conquistar coisas, né, mas em conquistar nós mesmos. Esse passa a ser o nosso principal objetivo, conquistar nossa vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas imperfeições, sobre as nossas limitações, se expandindo espiritualmente falando, energeticamente falando, e as outras coisas serão acrescentadas, como disse Jesus, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a gente começa a compreender de fato o que Jesus quis nos dizer quando nos imbuímos dessa crença na imortalidade da alma. E Joana continua dizendo: ninguém consegue atingir qualquer meta que delineie sem passar por acertos e erros, elegendo os processos favoráveis e eliminando aqueles equivocados sem desanimar, insistindo até a realização dos seus objetivos. Então o processo evolutivo, essa conquista, né, desses valores, desses potenciais, eles são conseguidos paulatinamente, passo a passo, pouco a pouco, né, com erros, acertos, quedas, levantes. Então é preciso compreender que o processo se faz dessa maneira. Não se afligir tanto porque eu errei, eu me equivoquei. Não, eu errei, mas eu vou tentar de novo porque eu tenho muito tempo, eu tenho todo o tempo do mundo, né? Como diz a música de Legião Urbana, então temos todo o tempo do mundo para fazer essa mudança. No entanto, precisamos o quanto antes iniciá-la. Ter a consciência que precisamos iniciá-la, porque o processo é lento, o processo é demorado. Então, quanto antes a gente começar e a gente despertar para a necessidade de fazer essa mudança, melhor para nós. Então, tente. Não conseguiu, tente de novo, não desanime, não desista. Deus não desiste de nenhum de nós. Então a gente não pode se permitir isso, desistir de nós mesmos. Então, cair, levantar. Errou, tenta de novo. Uma hora a gente acerta, uma hora a gente sai dessa situação em que a gente se encontra, porque a evolução é um fato e ela vai ocorrer de qualquer maneira. No entanto, podemos ajudar nesse processo, que aí ele vai ser menos doloroso, menos desgastante para nós. Desse modo, a fé no futuro acalma as aflições momentâneas, sem o apoio do conformismo doentio, porém proporcionando a coragem para vencer os impositivos perturbadores da atualidade. Então, essa fé no futuro acalma as nossas aflições, nos dá, né, um novo ânimo, um novo fôlego para que a gente possa continuar tentando, apesar dos equívocos, dos erros, das falhas, das repetições. Mas o processo de aprendizado é feito assim, de repetições. Então, realmente, algumas lições a gente vai precisar repetir muitas vezes até a gente assimilar. O processo é esse, é natural. Então, não devemos nos desgastar tanto com isso. Então, é inevitável as tensões, os estresses, as situações difíceis no curso da nossa vida, como um processo de aprendizado. E isso acontece sempre. Às vezes está acontecendo uma situação no trabalho, ao mesmo tempo em casa e ao mesmo tempo no nosso círculo de amizade. Às vezes os problemas, eles vêm todos juntos, né? As situações estressantes, elas vêm todas juntas. Acontece também. E é preciso a gente, né, entender que é o processo de aprendizado. A vida, ela é dinâmica. Ela acontece tudo ao mesmo tempo, né? Eu não vou parar uma área para resolver outra. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E a maneira como são analisadas, né, para serem aceitas, responde pela emoção com que são enfrentadas. Então, com a emoção que eu recebo aquela situação estressante, né, ela vai ser bem aceita, vai ser analisada e aceita, trabalhada, ou ela vai ser, né, vamos para os caminhos da negação ou da resposta automática, violenta. Então nós, a partir da emoção que carregamos dentro de nós, vamos eleger qual é a resposta que vamos dar a essa situação estressante. Por isso que Joana disse, educar a mente e o sentimento é importante, porque com as emoções mais equilibradas eu tenho respostas mais adequadas para dar essas situações estressantes. Então, Joana vai nos dizer aqui, né,
que há devido, nós precisamos, né, renovar as nossas ideias, né? Então, diante das situações estressantes, ela fala que são normais. De imediato, cabe-lhe a renovação de ideias, a mudança de realização, a busca do refúgio da prece renovadora, que robustece de energias psíquicas e emocionais, vitalizando os sistemas físico e psicológico momentaneamente afetados. Então, ela já começou a dar terapêutica aqui. Se defrontou com situações estressantes, muda, renova a ideia, pensa em outra coisa, pode mudar, pode sair daquele ambiente estressante e ir para outro, faz isso, bebe uma água, respira fundo, vai ouvir uma música. Então, assim, sai daquela situação estressante, se você pode, para evitar o confronto. Entra em oração, a prece é aqui como um recurso precioso para qualquer situação, mas nessa situação ela assume aí um papel de protagonista ainda maior, porque vai nos dar nos revitalizar, nos acalmar, nos tranquilizar, oxigenar a nossa mente, a nossa emoção. Então a prece assume aqui um papel importantíssimo. E Joana vai dar N dicas, né? Ela vai falar: quem trabalha necessita do seu repouso. A gente não pode só trabalhar. Eu preciso de um tempo, de uma pausa, né? Uma pausa que seja para eu preservar a minha saúde, né? Para ter o relaxamento, tudo isso que contribui para a minha saúde espiritual e física, porque ela vai deixar frisar bem aqui: é justo que o ser humano não ouvide dos limites da sua condição de reencarnado, portanto, sobre imposições do carro orgânico, evitando os sonhos de super-homem que alguns se atribuem. Então, tem pessoas que se acham, né, super-homens, que podem ficar muito tempo, né? Eu vejo pessoas que dizem assim: eu tô trabalhando há 20 anos sem tirar férias, né? E às vezes elas falam isso com orgulho, né, como se fosse algo positivo, legal, né? E não é, porque 20 anos trabalhando sem férias, sem repouso, sem relaxamento, sem um contato com a natureza, sem, sabe, passar um dia sem pensar em nada, em preocupações, em horários. Então, assim, é justo que o trabalhador tenha o seu descanso, e isso é fator de saúde para nós. Estamos num corpo físico, somos espíritos imortais, mas estamos num momento num corpo físico que tem suas limitações e suas necessidades. E a gente precisa respeitar isso a bem do nosso processo também, do nosso planejamento. Porque viemos aqui para uma experiência que tem um período, e eu preciso sustentar esse corpo durante esse período, para que eu possa aproveitar bem o tempo que vou passar aqui. Então é necessário que a gente dê ao corpo também os recursos para a sua saúde. E aí Joana vai citar algumas coisas interessantes que algumas pessoas já adotam, e quem não adota, a gente pode passar a adotar, né? Principalmente agora nesse tempo em que a gente está mais confinado, mais dentro de casa. A gente tem aproveitado, eu estou visto pessoas, e eu também própria, tenho aproveitado para trabalhar e desenvolver coisas que eu já tinha vontade há bastante tempo, mas não fazia, com a desculpa, né, do tempo, da correria. Hoje, com o tempo, eu passei a fazer essas coisas que são bastante interessantes e que a gente pode adotar. Joana fala da musicoterapia, então você eleger músicas edificantes, né, que vão te elevar espiritualmente. Socorro fraterno ao próximo, a gente não pode esquecer. Dar assistência nesse momento àqueles que precisam, o apoio, a palavra amiga, a palavra positiva. Tem muitas pessoas que estão muito deprimidas, muito ansiosas, muito preocupadas com esse momento, e a gente precisa, dentro do possível, estar ajudando essas pessoas também. Ela cita yoga, a meditação. Então, um dos recursos que eu comecei a adotar agora foi a meditação, tem sido muito proveitoso para mim, né? Então, a yoga, a meditação, a acupuntura. Joana fala que são recursos valiosos e que a ciência encontrou e dispõe para nós, e a gente, se puder utilizar, vai ser ótimo para compor todo esse conjunto de mudança de comportamento e de educação que a gente está buscando. Ela fala: sempre quando alguém se oferece ao bem, ei-lo tocado pelos eflúvios da saúde e da harmonia, autorrealizando-se
e aos demais ajudando. Então, o trabalho, o serviço no bem, seja em que área da nossa vida for, se estamos pensando, agindo, trabalhando no bem, nós vamos receber de volta isso que Joana chama de eflúvios de saúde e de harmonia, né? Quem mais recebe o bem não é aquele que a gente está ajudando, somos nós, né, que recebemos esse retorno positivo. Então, o trabalho no bem em si, por si só, já é um grande benfeitor para nós. Apesar desses recursos, é bom pontuar, se o paciente permanecer em transtorno por estresse, não deve adiar a assistência do psicoterapeuta, a fim de evitar a instalação de problemas neuróticos mais graves. Então, nunca dispensar o auxílio médico e o auxílio da ciência. Então, se já tentamos todos esses recursos que Joana falou e tantos outros recursos alternativos de que a ciência dispõe, se já tentamos por diversas maneiras diminuir a nossa resposta negativa ao estresse e ainda assim não conseguimos, podemos e devemos recorrer à ajuda médica, psicológica, psiquiátrica, psicoterapêutica. Então, sempre vai vir para ajudar, para somar. Uma coisa não exclui outra. Quantas terapias e quantos meios a gente puder agregar para nos ajudar, será de grande valor para nós. E ela finaliza dizendo: esforçar-se por viver com alegria em qualquer conjuntura é terapia preventiva e libertadora para os males do estresse. Então, vale a pena esse esforço para a gente viver feliz, para a gente se prevenir e se libertar dos males trazidos pelo estresse. O estresse tem sido um grande problema, tanto individualmente quanto coletivamente, tem trazido prejuízos enormes, porque nós não estamos sabendo lidar com essas situações. E é preciso o quanto antes a gente mudar a nossa conduta para viver feliz, para o nosso próprio bem-estar e para o bem-estar daqueles que nos cercam mais proximamente, nossa família, nossos amigos e de forma mais ampla toda a sociedade. É a nossa contribuição para a sociedade pacífica e feliz também que a gente tanto aspira e que a gente deseja. Então, que possamos refletir sobre esse aspecto, né? Buscar os meios, utilizar todos os meios que estão ao nosso alcance para lidar melhor com as situações estressantes da vida que virão, né? Virão sempre, continuamente, e a gente vai se tornando mais hábil à medida que a gente vai enfrentando e vai conseguindo lidar com elas, a gente vai se tornando mais hábil na arte, né, de trabalhar esses aspectos estressantes sem adoecer, que esse é o mais importante, né? Então era esse a nossa contribuição para a noite de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para mim, tem sido muito, espero que seja para vocês e que a partir de hoje a gente mude a nossa postura, a gente mude o nosso comportamento diante das situações estressantes, que a gente busque se trabalhar, que a gente busque recursos que a gente ache que seja benéfico e possíveis para nós fazermos, para nos livrarmos, né, dessas situações estressantes, sabermos, na verdade, nos livrarmos não, que a gente sempre vai ter, mas a gente saber lidar melhor com eles, sem que a gente caia aí no fosso da negatividade, dos processos patológicos graves. Então, fica aqui o meu agradecimento novamente a todos pelo convite, né, que Jesus nos abençoe, nos inspire, continue nos fortalecendo, né, para que a gente possa continuar firmes no propósito de sermos melhores e de construirmos uma sociedade melhor. Então, meus amigos, um grande abraço a todos. E agora, para encerrar, né, de fato, como nossa prece final, né, como a nossa prece de encerramento, eu vou ler uma oração que está no livro Parnaso de Além Túmulo, Psicografia de Chico Xavier, uma oração para a gente poder encerrar. O espírito que psicografou essa mensagem é o Espírito João de Deus. Vamos à nossa prece. Oração. A ti, Senhor, meu coração imerso em dor, aflito vem, pedindo a luz, pedindo o bem e a salvação.
Pedir a quem, senão a ti, cuja bondade me sorri e me conduz à imensidade da perfeição? És a piedade divina e pura, que é a criatura dá luz e pão. Sou eu somente o impenitente na expiação. Em ti, portanto, confio e espero, de ti eu quero me aproximar. Consolo santo, para o meu pranto venho implorar. Bem sei, Senhor, se sofro e choro, se me demoro no padecer, é porque andei longe do amor no meu viver. O amor é a lei que me ensinaste e que deixaste aos irmãos teus, para que eu pudesse ditosamente buscar os céus. Assim, contente, cheio de unção, elevo a prece do coração a ti, Senhor, rogando amor, paz e perdão. Rogo a Deus para nós e para toda a humanidade amor, paz e perdão. Deus nos abençoe. Muito obrigada.